Olá, boa tarde. O programa Pensando em Você está começando e eu quero convidar você aí de casa para conhecer a ANAPS. A Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social fica aqui na Borges de Medeiros, 410, no terceiro andar. E a gente tem também o nosso Facebook, a nossa página Viva ANAPS, que o endereço está passando aqui embaixo. Você vai lá, curte as nossas fotos, conhece os nossos eventos, as nossas atividades e pode acompanhar todos os benefícios da ANAPS. E hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui. A Cristina Melnick, psicóloga, mestre em dança. Boa tarde, Cris. Oi. Então, hoje eu vim falar um pouquinho do nosso projeto da Oncodense. Eu sou psicóloga, licenciada em dança, mestre pela Faculdade de Ciências Médicas. E o Diego Dil, fisioterapeuta, acupunturista, que já veio aqui no Pensando em Você, já conhece o programa, né, Diego? Já conhece a ANAPS? Boa tarde, então, obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre as diversas maneiras, né, as diversas formas que a gente tem de tratar o câncer. A Cris é diretora do projeto Oncodense, que também já participou aqui da ANAPS, que é um projeto onde participam mulheres que já tiveram, né, Cris, e têm o câncer, e daí usam a dança como forma de tratamento, né? Ele é uma oficina, é um trabalho que a gente convida a quem está assistindo também, mulheres que estejam assistindo que já tenham ou estejam com câncer, a participar. É qualquer tipo de câncer. E hoje vocês têm quantas pessoas participando? A gente tem cerca de 8 participantes, mais ou menos, né? Ele começou em outubro, é um projeto recente. Aí a gente teve as férias e agora a gente voltou. Então, veio no programa aqui. Ele é aberto a novas integrantes. Então, a oficina é uma oficina de dança. A gente, durante a oficina, embora sejam todas mulheres que tenham já tido o diagnóstico de câncer, a gente não fica conversando sobre a doença, não é um grupo de terapia, de psicoterapia de grupo, não. Ela é uma oficina de dança, mas voltada para esse grupo específico. É uma atividade física, na verdade. É, artística, específica para esse grupo. E tu é a criadora do projeto? Sim. E como é que foi, assim, para te iniciar? Por que tu te voltou para isso? Como é que foi? Tá. Antes, há um tempo atrás, eu já tinha feito algumas pesquisas sobre a importância da dança para as mulheres. Aí depois, durante o mestrado, eu tive a oportunidade de participar de um projeto da Fátima, que era uma profissional da educação física, então, que fez um trabalho junto com o Laboratório de Bioética do Hospital de Clínicas sobre dança para mulheres que tiveram câncer de mama, né, pós-tratamento para câncer de mama. Então, eu participei junto com ela desse projeto, e aí depois a gente resolveu estender, que ela saiu, terminou o curso dela, e aí junto com o hospital, com o Dr. Goldin, a gente resolveu estender esse projeto e abrir ele para mulheres de diferentes idades, né, e que já tenham tido ou estejam com câncer, qualquer tipo de câncer, desde que, claro, né, com o consentimento do médico. Então, foi mais ou menos daí que surgiu. Então, isso a gente fez as pesquisas científicas. Então, as pessoas não eram um grupo aberto, um grupo conhecido, era mais para pesquisar realmente e ver a importância da dança para essas mulheres. E aí, depois, no ano seguinte, a gente resolveu, então, eu montei o grupo aí com o foco de dança, depois das pesquisas terem terminado. E hoje, quais são os resultados assim, que tu nota dessas mulheres? O que mudou? Que elas estão mais felizes? Porque um grupo já veio aqui se apresentar e deram um show, né, Diego? A gente fez uma apresentação que o pessoal adorou, super felizes. Então, quais são os resultados assim, que tu nota? Um dos aspectos mais importantes é conviver com pessoas que passaram ou estão passando pela mesma doença. Então, uma apoia a outra e vê que elas passaram por isso, mas estão superando. E a dança também é uma terapia complementar. Ela não substitui nenhuma outra, mas ela pode complementar. O cuidado com o próprio corpo é muito importante. A gente sabe do risco das recidivas. Então, estar atento ao próprio corpo é muito importante. E poder, às vezes, algumas mulheres podem até comentaram que algumas delas, a família falou, mas como assim? Tu vai ficar convivendo com pessoas que têm essa doença? Tu vai te torturar? E elas dizem que não, pelo contrário. O fato de estar convivendo com esse grupo anima. E de tu estar sempre tão, te maquiando, se arruma, porque é o dia do encontro da turma, e discutem sobre o assunto, brincam. Então, isso é muito legal. E ao mesmo tempo, tu está desenvolvendo uma potencialidade nova, está aprendendo movimentos novos, né? Então, e vocês se reúnem quantas vezes por semana? Agora, a gente está se reunindo nas segundas-feiras de tarde. É uma vez por semana.
E, Diego, tu tens também o tratamento no teu consultório com os teus pacientes de acupuntura, né, nessas doenças. E como é que funciona? Exato. A utilização da acupuntura no paciente que está com câncer, ela pode ser iniciada uma consulta, um plano de tratamento desde o pré-tratamento do câncer, quando a pessoa tem conhecimento desse diagnóstico para ajudar a controlar, por exemplo, a ansiedade, possível problema de depressão que vem disso. Afinal, sempre que a gente pensa em câncer, vem uma carga muito negativa, né? A gente fica com medo, ansioso, então já é um recurso bem bacana nesse sentido. Muitas pessoas, mesmo antes de iniciar o tratamento, também já sofrem de dor, por volta de 20, 25% dos pacientes. É outra ferramenta ótima para isso, né? Mas a principal utilização que se explora em pesquisa científica da acupuntura no câncer é você, durante o tratamento ou após o tratamento, passar a auxiliar então esse paciente. A gente sabe que o tratamento de quimioterapia, radioterapia, eles trazem muitos efeitos colaterais e aí é uma das principais áreas onde a gente consegue ajudar a pessoa. Em qualquer tipo de câncer também. Mais ou menos como a Cris falou com a gente da utilização da dança em qualquer tipo de câncer, o princípio de acupuntura é o mesmo. Então, por exemplo, você pode ajudar a pessoa nesse aspecto emocional ou de dor, como já foi falado. Por exemplo, se a pessoa toma um medicamento opioide para controle de dor, ela pode ter problema intestinal, ela pode ter secura da boca. São uma série de efeitos colaterais que você colabora com a pessoa, né? Calorões. Então, a aplicação clínica é bem grande e é exatamente em fazer a pessoa sofrer menos, ter melhor qualidade de vida. E, em alguns casos, infelizmente, após todo esse tratamento e mesmo a cura do câncer, a pessoa tende a ter dor crônica. É uma porcentagem Ainda fica de pessoas com a dor. fica com um tipo de dor em relação ao tratamento em si, por exemplo, por uma cirurgia, né? Então, novamente, a acupuntura, eu acho que o que a Cris está colocando aqui que é fundamental, a questão de educar o paciente, né? Seja trazer coisas novas, boas para ele ter no dia a dia, que é uma experiência de dança, todo mundo com o mesmo interesse em aprender algo novo, dividindo experiências, e também do profissional que está fazendo a acupuntura nesse paciente, o fisioterapeuta, por exemplo, no meu caso, educar a pessoa em por que ela sente dor, mesmo sem ter lesão, por que isso está ocorrendo. Isso ajuda demais a acalmar a pessoa e, consequentemente, diminui a dor e melhora a funcionalidade Dela dela. entendeu o porquê disso? Tu disse? Entendeu o porquê disso. Às vezes a gente acha exclusivamente que se eu tenho dor, eu tenho um problema, e não é assim que funciona, né? Você pode estar com o corpo são e ainda assim naquela região, naquela área específica onde sofreu um procedimento, está sentindo uma sensibilização, uma dor que não cessa por nada, um medicamento ou qualquer outra alternativa. E aí em pesquisa se mostra que às vezes a melhor forma de controlar isso é você educar a pessoa do porquê isso ocorre. Tem uns mecanismos que eu não vou ficar colocando aqui, que é chato conversar disso, mas a pessoa, ao entender isso, consequentemente a funcionalidade, a disposição dela para fazer as coisas melhora e ela consegue contornar esse período difícil. Me parece que algo que é muito marcante, como tu falou agora, são as perdas oriundas, tanto do diagnóstico, tanto da doença em si, quanto dos tratamentos da doença. Então, às vezes, tu lidar com as dores em relação a isso, sejam elas físicas ou emocionais, é muito difícil. Então, essas terapias acabam complementando e ajudando o paciente a lidar com essas dificuldades, né? Com certeza. Então, as perdas são muito grandes e é uma ameaça frequente à vida, porque tu não sabe, às vezes, se vai voltar, se vai ter como de é que novo, vai reagir como o teu vai corpo, reagir, né? Então, são formas que a gente utiliza para poder resgatar o viver de novo, a qualidade de vida, o bem viver. A tendência da pessoa que está em tratamento ou que está passando por um período de depressão, ansiedade, é ficar cada vez mais reclusa, né? Então, essa questão de orientação, aprender atividades novas, grupos, e não só um grupo, como você falou antes, que é aquela questão de vou ficar só falando sobre o problema, mas sim um grupo de pessoas que está ali para também aprender algo novo, fazer algo divertido, é fundamental para melhorar a autoestima e fazer a pessoa trocar esse paradigma negativo que ela entrou, né? E para vocês também deve ser muito bom o retorno, né, de estar lidando. Não sei se vocês têm um histórico na família, assim, mas é um tipo de doença que a gente acaba sempre se envolvendo junto com o paciente, né? Porque essa ansiedade dele também acaba, acho que, mexendo, né, com um pouco do emocional de vocês que estão ali diariamente, quase em contato com eles. O manejo a gente já fala manejo, né, nem tratamento, né? O manejo de uma pessoa que está passando por câncer, se você convive com isso todos os dias, de repente num ambiente especializado nessa área, para o profissional é extremamente pesado também, né? Então você tem que acolher a pessoa, ouvir ela, foge um pouquinho daquele paradigma de atendimento médico, de saúde, que a pessoa está lá de terno e gravata, nem toca na pessoa, você tem que ser mais humano, né?
pessoa está requerendo isso. Mas você também tem que cuidar para não se abater demais com os casos que às vezes são pesados, são difíceis de você acompanhar, né? Inclusive, eu acho que é bem comum um profissional de saúde que trabalha num ambiente especializado de câncer fazer terapia também para conseguir controlar isso e sim. manejar a vida pessoal também, né? Tu faz? Tu tem esse acompanhamento? Eu não costumo fazer porque lá no meu trabalho, ao menos, eu tenho uma aplicação de atendimento muito ampla, né? Então, assim como eu pego, às vezes, casos muito pesados, às vezes eu pego casos muito, muito divertidos até de atender. Tu vê uma evolução rápida, a pessoa está contente. Então, eu tenho, por sorte, eu tenho um espectro amplo de casos assim que eu acabo ajudando as pessoas. Mas provavelmente eu acho que se eu estivesse num ambiente onde só tratasse de dor crônica, só paciente com tratamento de câncer, possivelmente eu ia precisar de uma ajuda assim, eu não tenho a menor dúvida. O que Diego, enquanto o Diego estava falando aqui, né, ele mostrou o que muitas vezes acontece com as pessoas que a gente acolhe de alguma forma, que é essa contração física. E isso é muito importante, que através de técnicas que utilizam essa abordagem corporal, como a acupuntura, como a dança, a gente acaba trabalhando também essas tensões do corpo, que acabam se acumulando e às vezes trazendo mais dor. Mais problemas, né? Então, são atividades que, de certa forma, distensionam um pouco isso. Nessa pesquisa que a gente fez no Hospital de Clínicas, a gente aplicou uma escala análogo visual da percepção da dor. E a gente viu a diminuição da percepção da dor após as aulas de dança. Então, claro, sem dúvida, isso também acontece com a acupuntura, né? Se a pessoa está disposta a realizar. Então, é possível. Claro, muitas vezes ela vai precisar da medicação, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente, às vezes, consegue dar uma amenizada em alguns aspectos da dor também através dessas formas, dessas atividades que envolvem o corpo. E também esse entendimento, né, do que está acontecendo, que às vezes eu acho que acalma a pessoa, né? Porque tu fica com aquela dor, fica mais nervoso, o que é isso? E não vai passar. Claro, o que se coloca nessa questão de ajudar pela educação a diminuir a dor é um efeito real, já está mostrado até em ressonância magnética. Se você pega uma população de pessoas com dor crônica, então pessoas que sofreram de câncer e fizeram uma cirurgia e estão com uma sensitização disso. Se você fizer uma ressonância magnética onde se vê a circulação de sangue no sistema nervoso, se vê que em relação a uma pessoa normal, várias áreas do cérebro estão sempre ativadas ou excessivamente desativadas. E quando você faz esse trabalho de educação, automaticamente, com o passar de alguns dias e semanas, o sistema nervoso dessa pessoa com dor, conforme ela vai compreendendo por que ela está sentindo dor, que não necessariamente ela tem uma lesão, um câncer ativo ali novamente, um tumor, isso vai novamente reduzindo, então, literalmente o estado de estresse da pessoa, que também é uma forma de piorar a dor, e dessa forma a pessoa começa, então, a reduzir a dor só pela educação. Esse efeito é tão forte, para vocês terem ideia, que muitas vezes se compara você fazer um tratamento ativo como medicação, acupuntura, fisioterapia, o que for, e em outros grupos a pessoa só recebe educação. A médio e longo prazo, às vezes, a resposta é exatamente a mesma, ou até melhor. Porque tu liberta a pessoa daquele paradigma de estar sempre com algo errado, estar com uma informação errada sobre o que está ocorrendo no corpo, e ela se sente melhor a partir disso. Por uma série de mecanismos. O controle do estresse, em si, gerando ansiedade ou depressão na pessoa, gera esse efeito. É bem claro isso. Aqui na ANAPS a gente tem vários casos de sócias, né, com esses problemas, com câncer. E a gente sempre, nesses eventos que a gente faz na terça-feira, que é o encontro com a ANAPS, a gente sempre traz assim a importância da gente estar se relacionando com pessoas que gostem da gente para também auxiliar, né, nesses tratamentos. E a gente tem vários depoimentos de sócias que vieram para a ANAPS justamente para começar uma atividade durante a doença. Fiquei doente, ou não só o câncer, várias outras doenças. Daí vieram para cá, começaram a academia, começaram a aula de dança que a gente tem aqui. E como isso faz bem, né? Assim, como eles voltam a acreditar neles mesmos. A gente tem um sócio que ele é maratonista hoje, o seu Nestor. E ele foi diagnosticado, não me lembro com qual doença, assim, que tem poucos dias de vida. Ele procurou outro médico, procurou outro tratamento e entrou aqui nesse mesmo período. E hoje corre, imagina, tem 86 anos, corre maratonas noturnas, tem medalhas. Então, a importância, né, desse acompanhamento psicológico também nesse tratamento é fundamental. E é isso que a ANAPS procura fazer aqui com os sócios também, né? Esse tipo de trabalho é fantástico. Então, você tira a pessoa daquela realidade negativa,
E às vezes a pessoa começa a dar atenção só para esse peso, para esse fardo que ele vai estar carregando com a doença, ou com... Esses dias eu vou dar um outro exemplo sobre isso para vocês. Uma pessoa foi na clínica com um problema de paralisia. Ela estava se sentindo muito bem com o tratamento, e aí ela começou em alguns outros profissionais. Os profissionais, ao invés de encorajar ela e ver as pequenas melhoras, teve gente que filmou a pessoa e mostrou a paralisia para essa pessoa. Nossa, teve gente que colocou que ela estava nos piores índices possíveis. Então, ela jogou ela toda para baixo de novo. Então, assim, esse tipo de atendimento que se faz em saúde, de você expor a pessoa a problemas, acaba não levando a nada muitas vezes. Muito mais interessante a pessoa conseguir fazer novas atividades, ter uma orientação no sentido de entender o que está acontecendo, conseguir ver as pequenas evoluções que ocorrem. Em câncer isso também é bem evidente, né? E aí você consegue levar a pessoa a uma nova visão de vida, né? Em vez de só expor ao negativo, né? Dar coisas boas para ela se importar, se interessar, né? Para que ela volte a acreditar em si, né? Na vida, na força e nas Exatamente. possibilidades. Inclusive acreditar que possa melhorar, né? Se você perde a esperança disso, você literalmente... Eu acho que é um dos principais fatores, né? Nessa doença, assim, tão terrível, né? Exato. Tu desistir, assim. A gente estava dando, né? Estavam dando exemplos. A gente tem, por exemplo, uma das participantes disse para a gente que durante a UTI, um dos aspectos muito importantes para ela foi os movimentos que ela aprendeu a fazer com as mãos durante as aulas, porque era muito difícil suportar tudo isso, né? Então a movimentação ajudava. Sim. Então a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Não sai daí. O programa Pensando em Você está de volta e hoje a gente está conversando sobre as diversas alternativas de tratamento para o câncer. A gente está com a Cristina Melnick, psicóloga, mestre em dança, né? Licenciada em dança e diretora do grupo Oncodense. Convido o pessoal que está em casa, então, para participar desse grupo, para ir conhecer o grupo Oncodense, que é para essas mulheres tão especiais. Oncodense é um grupo de dança que é gratuito, voltado para mulheres que tiveram ou têm qualquer tipo de câncer. Quem quiser participar, o nosso grupo está aberto, é só entrar em contato. Posso dar pelo telefone? Depois a gente coloca ali na tela. O telefone é 9927-4973 e a gente tem no Facebook o grupo, escreve Oncodance. Está passando ali na tela também. É só digitar www.facebook.com/oncodance. E aí adiciona o grupo ou entra em contato por telefone. Para saber mais informações. Isso. E o Diego Dil, fisioterapeuta, acupunturista, falando sobre também as formas de tratamento, né, com câncer e com outras doenças que muitas vezes a gente desconhece, que dá para fazer, né, Diego, com acupuntura e que traz tanto benefício também que a gente nem conhece muitas vezes. A aplicação da acupuntura, seja dentro do ponto de vista ocidental ou oriental, que é aquela questão de energia que os chineses e os japoneses sempre colocaram como norte para a prática, ela é muito ampla. Infelizmente, a população às vezes acredita que a acupuntura seja só uma ferramenta de tratamento de dor, né? Então, quanto mais a gente conseguir informar sobre isso, é fantástico para a prática, a população se beneficia. Então, vai ser um prazer conversar sobre isso. E, Diego, tu faz parte da sociedade, né, brasileira de acupuntura. Como é que está hoje a questão da tua profissão, desses profissionais corretos, né? Porque a gente vê muitas mentiras e falcatruas, né, na acupuntura. Como é que está essa questão hoje da fiscalização? Eu participo ativamente da Associação Gaúcha de Fisioterapeutas Acupunturistas, a Gafisa.
Na área da acupuntura tem sempre uma grande discussão que eu vou falar de forma bem rápida para não cortar a questão bacana aqui do programa, que é a questão de quem pode ou não pode praticar acupuntura. Isso é uma grande dúvida. Muitas vezes alguns profissionais de saúde dizem que só eles podem praticar, o que também é um equívoco. Então, por exemplo, em dezembro de 2014, bem recente agora, o segundo grau da Justiça, o TRF aqui do Rio Grande do Sul, novamente deu o direito líquido e certo ao fisioterapeuta de fazer prática de acupuntura. E isso não é só o fisioterapeuta que faz. Todos os profissionais da saúde que fizerem uma especialização ou até mesmo o seu conselho reconheça como especialidade profissional podem praticar, contanto que tenham a formação adequada. Sendo profissional da saúde, pode fazer essa especialização. Exato. E aí tem uma outra questão também, dentro da questão, inclusive, constitucional, que a Constituição prevê que qualquer pessoa possa exercer qualquer tipo de trabalho, contanto que tenha qualificação. Do ponto de vista legal, a acupuntura não é uma profissão regulamentada. Ela é hoje vista ainda no Brasil como uma especialidade de profissionais da saúde. Mas ela também é uma ocupação, ou seja, tem uma série de profissionais hoje que tem nível técnico ou que tem formação superior em outras áreas que não da saúde, por exemplo, um engenheiro, um advogado, e que se interessam por acupuntura, muitas vezes começam a estudar e se tornam grandes profissionais muito bons, né, que ajudam a população. Esses profissionais não estão fazendo absolutamente nada de ilegal, eles também têm o direito à prática de acupuntura. Ah, também pode. Eu tinha essa dúvida ainda se podia ser profissionais de outras áreas que não fossem da saúde. Então tem que procurar alguém que tenha a especialização em acupuntura. Tem a especialização ou pelo menos essa formação reconhecida pela Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde de cada estado, né? Tem profissionais muito bons em todas as áreas. O critério hoje que vale mesmo é o de sempre. Você, se possível, pede indicação para alguém, procura uma associação de classe como a HFIS ou várias outras que existem, que recomendam os profissionais que estão certificados, reconhecidos, e você tem mais segurança no profissional que está procurando. E hoje, qual é a maior procura no teu consultório para acupuntura? Qual é o principal tratamento? A maior procura, por um lado, é muito bom, é um ganho, mas, de novo, infelizmente, é pela questão de dor. Então, a pessoa sempre associa procurar a acupuntura ao tratamento da dor, né? Na acupuntura, como eu estava conversando com vocês aqui antes, tem uma área muito importante de atuação que as pessoas pouco exploram ainda, que é a questão de saúde da mulher e, muitas vezes, saúde do homem também. Na saúde da mulher, uma das áreas onde mais se tem efeito benéfico que é muito conhecido entre os profissionais que estão na área é a questão do controle de sintomas menstruais, de tensão pré-menstrual. É bem importante para a mulher que está assistindo esse programa aqui hoje com a gente, ela ter em mente que ela não é normal ela sentir qualquer tipo de sintoma pré-menstrual. Por exemplo, instabilidade emocional, uma hora está no céu, outra hora está no inferno, né? Aquela instabilidade bem comum que a mulher passa. Dores, por exemplo, cólica abdominal, cólica... Isso não é normal, então é porque tem algo errado. E assim, de forma bem rápida, para vocês compreenderem o quão forte é isso, o sistema nervoso, de novo, de uma mulher que sente cólica menstrual todos os meses é exatamente igual, ele sofre as mesmas alterações do que de uma pessoa que sente dor todos os dias na sua vida, alguém que tem dor crônica. Mesmo que a cólica ocorra por 3 a 5, 7 dias por mês, o sistema nervoso dela se adapta a isso e ela cada vez vai sentir mais dor. Muitas vezes o tratamento hormonal não é a melhor ferramenta, ou pelo menos é uma ferramenta importante, mas é complementado por outras, como a acupuntura, formas de terapia manual, de fisioterapia, de quiropraxia, osteopatia também ajudam demais. Que legal, né? Que muita gente não sabe disso. Assim como a dança também, né, Cris? Que pode ser vista como uma forma de deixar a pessoa sempre no mesmo humor, né? E daí acaba não tendo esses sintomas, né, do ciclo menstrual. Sem dúvida também. A dança, a gente trabalha com essas movimentações, por exemplo, a dança do ventre, que é uma dessas modalidades de dança que trabalha muito com a movimentação perto do abdômen. E nas origens já da dança do ventre, a gente tem pelo histórico que ela foi... Naquela época, não se tinha medicações e tratamentos como hoje. Então, as mulheres faziam... essas movimentações também para o alívio da dor e para o manejo, por exemplo, na hora do parto. Então, elas dançavam antes já para preparar o corpo, para o corpo ter essa mobilidade maior para desenvolver. Então, a gente sabe que, eu acredito muito nisso, né? Que a dança também ela serve para poder aliviar a ansiedade, para poder, às vezes... eu, por exemplo, já recebi criança para
dessexualizar, digamos assim, crianças que estavam muito sexualizadas para, através da dança, ter mais o manejo do seu comportamento e ter um comportamento mais de acordo com o esperado para sua idade, por exemplo, assim. né? Mais controle. Então, enquanto às vezes o pessoal até tem medo, por exemplo, com criança, né? Mas eu vou botar meu filho, minha filha para dançar. Mas qual a dança é usada nesse... São diversas modalidades de dança. Acho que varia muito de acordo com o profissional, né? A gente pode utilizar danças criativas, então, explorando, porque todo mundo dança, todo mundo é capaz de dançar, se movimenta, vai na música. Então, a questão a dança por que a gente aprende? Então, tem a dança que serve para te ter uma técnica, uma estética, são bailarinos que vão competir, e tem a dança, eu já trabalho com a dança na área da saúde, que é buscando esses benefícios. Então, e a dança é capaz de aliviar outras doenças, como a gente sabe, por exemplo, que a psoríase piora muito com o estresse. Então, a dança sendo capaz de trazer a pessoa a maior equilíbrio quando bem manejada. Eu acho que eu vou experimentar a dança, então, para minha TPM. Eu acho. Estresse. A dança é a cultura, né? Os dois juntos. E a tua especialidade, a tua preferida hoje é a dança do ventre? É a dança que eu estudei mais, mas assim, eu fiz faculdade de dança e faço aulas de várias danças, de dança de salão, já fiz balé, já fiz jazz. Eu comecei fazendo jazz, né? Então, são diversas modalidades de dança, porque eu não tenho a dança para mim enquanto uma técnica, uma estética. E sim a dança eu fui buscar essas formações já desde lá do 2º grau. O que tu vai fazer na faculdade, né? E eu queria fazer a faculdade de dança e de psicologia para poder atuar nessa interface. Tu sempre soube que tu iria ligar as duas até coisas. Na minha época foi difícil, porque era educação física a opção que tinha. E eu não queria fazer educação física, eu queria fazer dança. Aí surgiu a UERGS, entrei na UERGS, depois fui para a UBRA, né? Então, já vem de longo tempo esse interesse pela dança na saúde mesmo. Mas tu já sabia que tu ia relacionar as duas? Já relacionar as duas. Né? Então vamos fazer mais um intervalinho. Tá passando rápido aqui o tempo, a conversa tá boa. E daqui a pouquinho a gente volta. O programa Pensando em Você está de volta e hoje a gente está falando sobre as diversas maneiras e técnicas e tratamentos alternativos para o câncer e para outras doenças, para as ansiedades e nervosismos que a gente acaba tendo ao decorrer aí da vida. A gente está aqui com a Cristina Melnick, com o Diego Dil, já são conhecidos aqui na NAPS, no programa Pensando em Você. E a gente estava falando, Cris, das formas, né, diversas que até para crianças servem a dança como tratamento e como melhora, né? E tu já atendeu mais de uma vez uma criança? Como é que a criança chega nesse tratamento e quais são os resultados? Sim, o tratamento é onde a gente associa, né, a dança com a área da saúde e com a psicologia. A gente atende pessoas que vêm interessadas ou indicadas, inclusive por profissionais, por diversas demandas. Seja ela, por exemplo, porque tá com contrações no corpo, nas costas, está tenso, então precisa fazer uma atividade para poder relaxar. Como a gente estava citando antes do exemplo, às vezes vem uma criança porque está muito sexualizada, criança de 8, 10 anos indo de salto alto, shortinho para a escola. Então vem para a dança justamente para fazer, para ter um comportamento aquilo mais de criança, de brincar, e para desconstruir esse estereótipo, às vezes, a que ela está associado. Então, é um exemplo que eu acho legal, porque é o contrário do que algumas pessoas têm medo, por exemplo, vou levar minha filha para dançar, né? Então, tem gente que é super a favor, mas tem gente que tem esse receio. Porque liga a dança à sensualidade, né? Que seria o oposto. E quando justamente a gente faz o contrário, né? Ou não. Ou, por exemplo, tem mulheres que aparecem porque não se sentem à vontade com seus companheiros, precisam desligar a luz naqueles momentos especiais. Então, elas querem vir para poder ter mais segurança com o seu próprio corpo, de como agir, como se sentir mais à vontade. Então, também tem os dois lados, né? Então, diversas alternativas que a gente pode usar a dança associada a isso. E no teu consultório, por exemplo, chega um paciente para ser atendido
na psicologia, tu faz junto esse acompanhamento com a dança ou não? Não, o trabalho com dança é outro, né? É Separado. diferente. O que a gente faz, o trabalho... Embora eles possam... A dança e a psicologia possam estar integrada, o trabalho é diferente. Não tem nada... É bem diferente de uma psicoterapia. Tá? Tu trabalha uma separado. Psicoterapia é psicoterapia, não envolve essas questões assim, corporais. Então, o trabalho já com a dança, associada às técnicas da psicologia, aí sim, são trabalhos diferentes. E para a terceira idade, aqui a gente viu também que depois que a gente teve a sua participação e do teu grupo aqui no programa, elas têm interesse em fazer, né, a dança do ventre, diversos tipos de dança. A gente vê que a gente tem uma aula de dança aqui com o professor Paulo, que são vários ritmos também. E elas se soltam e aprendem a se gostar mais de si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de ser desengonçada, de não ter coordenação. E aqui elas acabam se sentindo mais firmes depois, mesmo tendo, às vezes, algumas fraquezas e dificuldades físicas, né? A gente tem vários depoimentos que são bacanas de poder falar. E aí, então, por exemplo, eu já tive... Eu tenho muita aluna da terceira idade, tem grupos que a gente faz, e às vezes ela diz, mas eu nem sabia que eu tinha uma mão que fazia esses movimentos, eu nem sabia que eu tinha tal parte do corpo que podia agir desse jeito. Então, essa descoberta também, independente da idade, é interessante. E é legal isso que o Diego falou também antes, que é tu aprender sempre algo novo. Através do teu corpo, do controle. Sobre o teu corpo, Sobre o teu corpo também. E sempre, porque a gente vive numa sociedade que, de certa forma, restringe o corpo. Então, como a gente se veste, como a gente se senta, as tensões... A gente não é muito de se abraçar na rua, a não ser em comemorações, cumprimento. De demonstrar carinho. De conhecer o próprio corpo, às vezes. Dependendo do jeito que a pessoa está, já pensa, aquele ali está daquele jeito. Então, a gente vive numa sociedade, ainda aqui no Rio Grande do Sul, que tem esse certo distanciamento uns com os outros e da gente mesmo com o próprio corpo. Não é à toa que muitos diagnósticos às vezes aparecem muito depois, porque as pessoas têm medo, homens com medo de ir no médico, no proctologista para fazer os exames. E mulheres que não fazem próprio exame, que já poderiam ter descoberto algum nódulo, alguma coisa, porque nem se tocam, né? E porque Deus o livre, médico tem que tocar. Então, esse maior conhecimento e manejo do próprio corpo também vai ajudar a prevenir as doenças. Isso é uma coisa totalmente cultural ainda, né? Tu que lida mais com essa parte dos tratamentos em si, como as pessoas ainda têm medo, né, de procurar certos especialistas. E é uma perda de tempo tão grande, né? A gente vê em 2015 as pessoas ainda têm esse pensamento e essa cultura. Essa questão muitas vezes vocês falaram até do exame de toque de mama, né? Eu já vi vezes pessoas que sentiam que tinha alteração nodular na mama e tinham medo de ir no médico, deixavam para depois. Então, realmente é delicado isso. Às vezes tu tem muito medo de descobrir algo, ou tu já sente algo e tem mais medo ainda, não quer ir. Fica querendo esquecer aquele problema, né? Você comentou da questão corporal, né? Eu com a dança eu aprendi que eu bato o pé como ninguém. Dançar eu não consigo dançar, não. Tem que experimentar, tem que levar ele para lá. Eu vou lá na acupuntura, tu vem na... Ele vai na dança. Diego faz atividades físicas também, né? Para se manter. Eu gosto de fazer academia, aula de arte marcial bem suave para não me machucar muito. Mas é legal, esse tipo de atividade nova que você aprende algo diferente. A experiência corporal é muito grande e te dá uma autoestima melhor, né? Inclusive eu vivo falando com a minha esposa que eu quero fazer aula de dança, mas eu seria um caso, por exemplo, de uma pessoa um pouco travada para ir dançar. Eu seria uma pessoa boa para... mas quanto mais... a gente tem que treinar para aprender, né? Então, agora tu estás convocado aqui, né? No programa. Não, mas no programa, então, é chamar a esposa. Ir lá fazer. Tu dá aula de dança de salão? Dou aula também. A gente, inclusive, às vezes, por exemplo, eu tenho um casal que eu dou aula de dança, que o casal vivia brigando, estava sempre discutindo. E aí começou a fazer dança. Hoje em dia, Sério? Meu amor Olha pra cá. E ele... elogiando ela para lá, e ela sendo... Os dois não conseguem, porque a dança junto, de casal, ajuda a tu prestar atenção no comportamento do outro, a esperar o tempo do outro. Aproxima, né? Aproxima também. Então, às vezes, a gente tem isso assim, por exemplo, os dois querem coordenar.
E aí, quando os dois querem coordenar, não dá certo. Primeiro um, depois o outro, depois volta. Então, essa questão, essas questões de relacionamento, às vezes, acabam, de certa forma, aparecendo um pouquinho na dança. Assim. Ai, que legal, né? Imagina que... A gente nem imagina os benefícios que tem, né? Imagina agora tu, quando for lá, nem vai vir aqui nos contando o que aconteceu aí no casamento dele. Uma coisa que é bem comum, que a gente vê no dia a dia, você deve ver bastante até na questão da terapia, né? Os casais, muitas vezes, eles perdem, com o passar dos anos, um trabalhando demais, outro trabalhando demais, fazendo algum plano, se perde aquela visão, um professor meu falava muito isso, se perde a visão de juntos fazer algo, a dança seria um caso, né? Mas também vamos planejar juntos fazer uma viagem, claro. A gente vai comprar tal coisa para casa. Investir na relação. Investir na relação. A gente acaba, às vezes, deixando de lado isso acho que principalmente pela questão profissional hoje em dia, né? Muitas vezes, né? E isso acaba separando demais. Então, a dança deve ser fantástico para isso também, né? Deve ser bem legal mesmo. Daí tu tem aquele tempo separado para os dois, né? Destinado para os dois ali, aquele momento de casal, né? Porque muitas vezes a gente só tem a vida um e vida do outro, não tem a vida juntos, né? De fazer algo realmente juntos, que não seja cuidar do filho, levar o filho para aula, que isso não é uma atividade. E às vezes a gente passa alguma tarefa também, durante tem a participação, né? Marca uma sessão, então vai e trabalha junto com o casal, e aí tem a tarefa para casa. Então, sério? por exemplo, que legal. esses dias eu passei para um casal escolher uma música, e aí eles tinham que as crianças eram pequenas. Então, um dia que as crianças ficassem com os avós, então, para eles escolherem uma música, e de olhos fechados, só tentar um conduzir o outro com a movimentação, assim, perceber o outro. Então, o fato de simplesmente tu botar uma música, parar para perceber o outro e focar na relação, ao invés de focar em uma outra, focar nos filhos, focar na escola, focar no trabalho, no serviço, focar na doença. Nas contas. Nas contas. Então, são diversas. Muito legal. Focar também. Isso, ele estava falando antes também, eu acredito, não sei, que na acupuntura, às vezes, essa questão do toque, as pessoas têm muito medo do toque, né? Então, a gente também tem que respeitar até que ponto a gente pode. Às vezes, tem gente que tu abraça. Tem gente que não gosta que a pessoa. Tem pessoas que têm mania de falar e tocar, assim, né? Tem gente que não gosta de ser tocado. Então, a gente também tem que sempre respeitar o limite de cada um. No grupo da Onco também a gente tem as perdas físicas. Então, tem gente que não tem. Tem alguma parte, por exemplo, a mastectomia retirada. Então, que não pode levantar o braço, ou várias outras limitações, né? Então, a gente também tem isso na profissão, de ter que respeitar o limite e as potencialidades. Sim, imagina como deve ser difícil tu te arriscar numa nova atividade como a dança, para quem nunca dançou, se tu já tá sem um pedaço ali, imagina a mama, né, que é tão importante para a mulher. E daí ela se vê fazendo uma coisa que é relacionada à sensualidade, muitas vezes na cabeça dela, sem aquela parte ali feminina, né? Então a força interna que tem que ter para tomar a atitude de começar é muito grande também. Teve pessoas que também já entraram em contato. Às vezes a pessoa tem o interesse, mas tem muito receio, tem medo do o que vão pensar, o que vão achar. Que nem eu te dei o exemplo antes, né? Que uma das participantes disse que a família disse, mas o que é isso? Tu vai te torturar, vai conviver com pessoas que estão passando por essa doença ou que já passaram? Então, não, pelo contrário. Então, isso que é interessante, né? Tem que aceitar e acho que ir mais pra frente, assim, né? Mostrar o quanto é fácil. Claro que é fácil a gente falar quando a gente não vive isso, né? Mas eu vejo, assim, como é importante o apoio, o convívio familiar e tu acreditar, assim, na tua cura, né? Porque a gente vê aqui os exemplos que a gente tem, que as pessoas acreditaram mesmo que podiam melhorar, que estavam fazendo bem, se relacionando com amigos, com pessoas novas, começando a namorar aqui na ANAPS, que eles têm os namorados deles. Mas como isso é fundamental, né? Que sem esse gancho, assim, tu muitas vezes acaba desistindo, né? Esse tipo de situação, ele até pode ser que de forma alguma ele cure o problema da pessoa, mas no mínimo vai melhorar a imunidade, de novo, o padrão emocional, o benefício é óbvio, né? Esse trabalho que se faz aqui na ANAPS, e até mesmo que você comentou agora, de você vir ter um grupo de amigos, fazer atividades como dança ou outras alternativas para cuidar de saúde, e dentro disso ainda conhecer um companheiro, um namorado, é algo fantástico, né? Sim. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito muito legal ver que isso existe, né?
para uma população que muitas vezes é desamparada, que não tem às vezes recurso ou até facilidade de fazer algo em grupo, assim, bem bacana mesmo isso. E o que a gente preza sempre é como os jovens assim deveriam olhar mais também, né, para essa população, né? Porque querendo ou não, a gente um dia vai chegar lá todo mundo, então que a gente tem que oferecer qualidade de vida, né? Tem que oferecer um bom suporte para que todo mundo possa envelhecer bem, envelhecer feliz, envelhecer se Útil, né? sentindo útil e forte, né, de alguma forma. E os vínculos sociais que se formam também, né? Que é aquele dia que eu vim aqui, eu vi o quanto é importante esse relacionamento com as outras pessoas, que eles acabam encontrando aqui, seja na academia, nas aulas de dança, então em outras atividades, os novos vínculos que são formados. Porque muitas vezes eles se perdem dentro de casa, né? Tu acaba tendo os pais, os avós só para pedir alguma coisa, acaba deixando eles de lado. E muitos relatam que eles são transparentes em casa. Eles não aparecem para nada, que não servem para nada. Então aqui acabam encontrando, acaba sendo a família ANAPS mesmo deles, assim, que às vezes não é nem a segunda, é a primeira casa, né? Passam o dia inteiro aqui. E tira o foco do problema também, ou da doença. Com certeza. Às vezes é a dificuldade, a doença é o problema, e aí sempre se refere à pessoa com essa Você vive a doença, fazendo isso você começa a viver a tua vida de novo, né? E Diego, a gente está chegando no finalzinho, mas queria falar um pouquinho sobre a quiropraxia, que a gente não falou muito, né, desse tratamento. Também é super importante, também tu atende lá no teu consultório. Sim. A quiropraxia, ela pode ser tanto uma prática de especialidade, novamente, como é o caso da fisioterapia, e tem pessoas que fazem uma graduação em quiropraxia, né? A quiropraxia, enquanto ferramenta de manejo de saúde, é uma ferramenta ótima. Novamente, a gente tem o mesmo problema da acupuntura, de se julgar que a quiropraxia ajude exclusivamente no tratamento da dor. Isso está cada vez mais sendo contornado. Se sabe hoje, por exemplo, que assim como a acupuntura, técnicas de fisioterapia, a quiropraxia ajuda, por exemplo, a regularizar o sistema nervoso autônomo. Ah, não sabia disso. Então, o sistema nervoso autônomo, de forma bem ampla, é uma parte do nosso sistema nervoso que controla o funcionamento das vísceras. Então, a forma como o estômago faz a contração, o peristaltismo do intestino, a atuação do fígado. Então, você consegue, através do manejo articular, ou até mesmo de técnicas que se fazem no abdômen da pessoa, nas vísceras em si, você regulariza a função, você melhora a mobilidade daquele órgão, você faz com que ele tenha uma função da melhor forma possível. Obviamente, acho que a gente até conversou com o Brás na vez anterior, se eu pego um caso de uma falência renal, eu não vou deixar o rim da pessoa normal, obviamente, mas a gente consegue deixar o órgão funcionando da melhor forma que é possível para a condição da pessoa. Nossa, que legal. Eu também relacionava a quiropraxia à dor, assim. A dor, né? Então, assim, a questão do funcionamento da saúde como um todo vindo do sistema nervoso autônomo já é um ganho muito grande, inclusive em casos de dor e de câncer novamente. Se faz um teste para isso. Você pode utilizar também a quiropraxia como um recurso para você interferir no sistema imune da pessoa. Você sabe que quando você faz uma manipulação, mesmo que ela não tenha uma indicação específica de fazer, o sistema imune da gente e, consequentemente, o sistema nervoso e até mesmo o sistema endócrino sofrem alterações. Essas alterações, elas sempre ocorrem no sentido de haver uma regularização, uma normalização da função. Então, se você tem uma doença autoimune, por exemplo, a acupuntura, a quiropraxia, esse tipo de estímulo que se faz, ele ajuda a deprimir, a regularizar o sistema imune. Se você tem um caso de câncer, você tem uma imunossupressão, o sistema imune está fraco, você faz esse tipo de estímulo e você tendencia ele a ficar mais forte, a se regularizar novamente. Então, essas terapias complementares, todas elas, certamente, elas sempre têm esse efeito normalizador de equilibrar a saúde da pessoa. Alguns enxergam isso como energia, outros como hormônios, sistema imune e tal, mas o objetivo final é o mesmo, né? Então, nessa explicação rápida, só para deixar bem claro para a população como você consegue interferir, seja em tratar uma doença, uma disfunção, ou você prevenir problemas de saúde através desses recursos. A prevenção dança, também. Inclusive, né? E a gente tem um novo programa aqui da NAPS, que eu não sei se tu chegou a dar uma olhadinha lá no nosso site, no Facebook, acho que a Cris estava aqui quando a gente falou, que é o PAPS, é o programa NAPS de prevenção e promoção à saúde, que a gente está buscando justamente que as pessoas se previnam antes de chegar no médico já com a doença, né? Então, eu tenho um histórico de diabetes na minha família, tenho hipertensão, como é que eu posso fazer para conviver, para viver no meu dia a dia melhor com essa doença, né? E a gente está tendo resultados muito legais. Assim, fazem 4 meses que o programa está no ar e a gente já tem 3 turmas, né? Que são seminários que a gente faz com turmas de mais ou menos 20 pessoas para eles aprenderem essas técnicas
e as pessoas são reunidas no seminário com as suas particularidades. Assim, se eu sou parecida com ela, então vou fazer a aula com ela assim, nas suas patologias, né? E elas estão tendo resultados muito bons assim de nutrição, de aprender a se alimentar melhor, de pegar um negócio ali embaixo em casa, limpar a casa, como é que eu posso fazer para me alongar um pouquinho e não me machucar, porque a gente sabe que muitas vezes os idosos acabam caindo, né, e se machucando com facilidade. Então a gente está tendo um resultado nessa parte da prevenção assim também muito interessante aqui na ANAPS, que é fundamental, né, para não chegar no médico só na hora da doença. A prevenção é a ferramenta de saúde correta para todo o sistema de saúde no mundo todo. Você diminui gastos, a pessoa vive melhor, não chega a ficar doente, e o resultado é óbvio, né? Eu não sei como a gente está de tempo aqui, mas tudo que a pessoa puder de fazer, principalmente ao assistir programas como esse, seja essa entrevista que a gente está fazendo hoje, esse programa, o PAPS, como você comentou, onde você tem educação continuada, é a melhor ferramenta que a população pode ter, se ela conseguir ter acesso, de novo, parabéns por isso, porque a pessoa tendo informação, ela sabe que ela tem controle da vida, da saúde dela, e consegue interferir, se ela quiser, a partir disso, de forma positiva, para possibilitar essa questão, né? Então você sai daquela questão de, eu fico doente e procuro algo, a você ter conhecimento, ter isso dentro de si e conseguir manejar a tua saúde a partir dessa situação. Com certeza. E também a gente mostra que é possível tu prevenir mesmo já com 70 anos, né? Porque tem alguns das pessoas que são super saudáveis, tem um probleminha leve, assim, então tu já consegue fazer uma prevenção para mais 10 anos tu ficar bem, aprender a te cuidar, né? Conhecer o próprio corpo, a própria saúde e as próprias limitações. Uma situação bem comum no idoso, eu acho que é uma situação que todo mundo abominaria, que é a questão da senilidade, da demência, né? Que a gente tem essa dificuldade com a memória e tudo mais. Atividade física e dança, novamente, inclusive, caminhadas, bicicleta, seja o que for, não importa a idade que você começa, você pode começar com 80 anos. Se você fizer isso de forma regular, numa intensidade boa, que trabalhe o corpo, você previne esse tipo de problema também. Então, não importa a idade que você está, faça cuidado preventivo que você vai ser beneficiado sem sombra de dúvida. E atividades cognitivas também do idoso, né? A gente fala bastante em atividades físicas, isso sem dúvida é muito importante, mas às vezes também as pessoas subestimam a capacidade de tomada de decisão do idoso, como se o idoso fosse menos capaz de decidir sobre determinados aspectos importantes da sua própria vida. Então, já que a gente passou para o tema idoso, acho que isso é um dos aspectos que eu acho que sem dúvida, é mais importante. É o idoso se manter apto a tomar as decisões e o cuidador ou o familiar não subestimar essa capacidade do idoso. Às vezes, mesmo que ele esteja demenciando ou tendo algumas dificuldades em relação a isso, alguns problemas de saúde, às vezes não significa que ele não esteja apto a tomar decisões, inclusive sobre o seu próprio tratamento. E muitas vezes a família vai deixando ele acreditar nisso e ele passa a não ter mais nenhuma decisão mesmo, né? De tanta insegurança, às vezes, que é possível que o idoso tenha. Diego, pode passar os teus contatos para o pessoal te procurar, o teu telefone, o teu Facebook? Obrigado. O contato da clínica, o telefone é 51-3013-1983 ou 9197-8191. O site da clínica, eu tenho um blog lá onde eu coloco uma série de pesquisas, tem bastante coisa atualizada sobre saúde, é bacana também. O meu nome é diegodio.com.br e o Facebook, se você colocar Diego Dio, o Dr. Diego Dio, você me acessa facilmente também. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. E a gente quer te convidar também para participar aqui de um encontro com a ANAPS, que é toda terça-feira, às 14 horas, aqui na Borges de Medeiros. A Cris já veio, já dançou, já conheceu. Eu te vim aqui dar Perdi a aula de dança. Perdeu a aula de dança, dança do ventre. Vieram 6 meninas, né? Ou 8, aquele dia. Foi. A Uncodense fez essa coreografia antes, né? Que era de dança do ventre. Agora a gente está com uma nova coreografia, começando a montar uma nova coreografia. É outra modalidade de dança, não é dança do ventre agora, mas eu vou manter na surpresa por enquanto, e aí quem quiser liga para lá e se informa, né? E daí a gente tem que convidar vocês para virem depois que já estiverem todas prontas, virem mostrar aqui, fazer uma demonstração. Eu só queria avisar assim que é importante, se alguma pessoa tiver um interesse em participar do grupo, que não é exigência fazer parte das apresentações, tá? Pode fazer aula no grupo e optar por não ter assim, essa divulgação pública que tem através das apresentações. Você se apresenta em outros lugares também? Como é que é? Sim, a gente se apresenta muito em teatro, a gente se apresentou no Renascença, agora em janeiro. Legal. Então,
na Sojipa, no Teatro Hebraica, que foi um grande apoiador para a gente, que cedeu o espaço em outubro para a gente fazer a oficina lá de forma gratuita. Então, foi um dos nossos apoiadores nesse sentido, né? Então, mas é só para deixar claro, assim, que embora a gente faça essas apresentações, participar do grupo não exige a participação nas apresentações. E a produção, vocês que fazem ali as roupas, as maquiagens, os cabelos? A gente que cria e se diverte. Se organiza. Se organiza e se diverte. Então tá. Queria te agradecer, te parabenizar pela ideia, né? Um grande projeto. Eu que agradeço o convite. E que a ANAPS adorou achou lindo, né? Aquele dia que vocês participaram e toda essa ideia, toda essa mobilização, né, para deixar as pessoas se sentirem cada vez melhor. Então, estão super convidados a participarem também aqui dos nossos projetos, dos nossos programas. E Diego também, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho. A gente sempre acaba tendo uma aula aqui com o Diego, né? Ele vem, a gente tira diversas dúvidas, é uma consulta quase. Então, muito obrigada também pela tua participação. Obrigado. E novamente, sempre que a população, você que está assistindo esse programa, se tiver alguma dúvida de saúde, procura a ANAPS, tem todo esse programa de educação continuada aqui. Procura o seu profissional da saúde. A principal ferramenta que você pode ter é ter informação para agir de forma proativa em relação à sua saúde. Obrigado. E a gente tem aqui na ANAPS também a Clinicentro, que é a nossa clínica aqui no 5º andar. Então, no mesmo endereço, Borges de Medeiros, 410. No 5º andar, a gente tem a Clinicentro também, que está sempre com consultas rápidas, qualidade, preço baixo. Então, é só vir aqui nos visitar. Então, a gente volta na quinta-feira, no mesmo horário. Até mais.